Com a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua vida grandemente. Quero pedir a você que curte nosso canal, ative as notificações, se inscreva em nosso canal, comente nos vídeos, aleluia Jesus, glória a Deus, que Deus venha abençoar a tua vida. Ative as notificações para que você venha estar recebendo as notificações dos vídeos quando estivermos postando. Vamos estar postando uma série de vídeos aqui falando do amor do Senhor, falando da mensagem do Senhor Jesus, falando da palavra do Senhor. Aleluia Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre os travesseiros. Eles o despertaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de temor, disseram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia, Jesus. Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, é maravilhosa. A palavra do Senhor Jesus, irmãos, é maravilhosa, irmãos. Basta nós termos fé. Diz a palavra do Senhor Jesus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós tivermos fé, irmãos, vamos fazer a vontade de Deus, vamos agradar ao Senhor. Irmãos, diz a palavra do Senhor Jesus aqui: Naquele dia, sendo já tarde, Aleluia Jesus, disse-lhe Jesus: Passamos para outra margem do rio. Eu acredito, irmãos, que era num lago, num mar, creio eu, que Jesus estava pregando, anunciando ali a palavra do Senhor, Então Jesus resolve passar para outra margem do rio, mas Jesus já sabia de tudo que estava por vir. Jesus, como ele sonda o meu coração, sonda o teu coração, ele já sabia do que estava por vir. Certamente isso era para provar a fé dos discípulos do Senhor. Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. E então os discípulos do Senhor Jesus despedem a multidão que estava com Jesus, ouvindo a palavra, e parte então. E ali diz a palavra do Senhor Jesus que outros barcos o seguiram, foram para o mar. Estando ali sobre o meio do mar, aleluia Jesus, sobreveio um grande temporal de vento, de forma que o mar, que as ondas estavam se arremessando contra o barco, e esse estava se enchendo-se de água. Aleluia, Jesus. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre os travesseiros, diz a palavra do Senhor Jesus. E os discípulos ali atemorizados, irmãos, cheios de temor, cheios de medo, preocupados o que ia fazer, porque estava aquela tempestade, aquele temporal, e eles não sabiam o que fazer, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu vejo assim, irmãos, que muitas vezes nós ficamos assim. Muitas vezes, irmãos, vem a tempestade, vem a luta, vem o temporal sobre nossas vidas. Aleluia, Jesus, sendo, irmãos, seja na parte financeira, seja na parte espiritual, na vida, aleluia, Jesus, no nosso trabalho, em casa, na rua, onde quer que nós andamos, vem esse temporal, vem essa tempestade, vem essas ondas nos levando. Aleluia, Jesus, tentando nos abater, nos sufocar. Aleluia, Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos assim como os discípulos de Jesus. Não é diferente, irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado e santo é o nome do Senhor. E diz a palavra, então, irmãos, que ali eles ficaram atemorizados, não sabiam o que fazer, irmãos. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o que fazer. Sobre a luta que vem sobre nossa vida, nós estamos a ponto de desistir. Aleluia, Jesus. Mas nós não vemos, irmãos, que Jesus está do lado, está na frente nossa. Aleluia, Jesus. Basta nós clamar ao Senhor, basta nós, irmãos, estender a mão, que nós tocamos no Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Irmãos, os discípulos de Jesus estavam no barco, no mesmo barco que Jesus estava.
Irmãos, nós estamos no mesmo barco que Jesus. Aleluia, Jesus, nós estamos na fé, irmãos, seguindo a Jesus no mesmo barco. Aleluia, Jesus, e sobrevém essas tempestades, esses temporais sobre nossas vidas e nós não sabemos o que fazer. Os discípulos estavam atemorizados, irmãos, eles não sabiam o que fazer. Eles descem no porão, aleluia, Jesus, certamente alguém lembra que havia um homem dormindo na polpa do barco. Alguém lembra, tem um homem dormindo na polpa do barco, vamos acordá-lo. Então diz a palavra que os discípulos descem na polpa do barco e acordam o Senhor. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa, mestre, que nós aqui estamos, aleluia, Jesus, a ponto de nos abater, a ponto de morrer com essa tempestade? Muitas vezes, irmãos, aleluia, Jesus, nós gritamos com o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos o Senhor na parede. Não te importa, Senhor, que nós pereçamos com essa luta? Não te importa, Senhor, que nós pereçamos com esse temporal que sobreveio em nossas vidas? Mas, irmãos, é apenas para provar a nossa fé. Aleluia, Jesus. O Senhor sabia, irmãos, aleluia, Jesus, que aquela tempestade, louvado e santo é o nome do Senhor Jesus, que os discípulos do Senhor ficariam atemorizados com aquela tempestade. O Senhor sabe, irmãos, o Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe das nossas palavras antes mesmo de nós falarmos. Ele sonda o meu coração e sonda o teu coração, meus irmãos. Ele sabe o que está passando na minha vida e na tua vida. Mas nós devemos clamar ao Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus, o Senhor sabe de tudo que está passando na minha vida, na tua vida. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das lutas que estamos passando, Ele sabe das tempestades que está cruzando em nossa vida. Mas Ele espera, sabe do que, irmãos? Que nós viemos buscar a Ele. Aleluia, Jesus, louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Os discípulos, irmãos, estavam lá no barco junto com Jesus. Eles não estavam no barco separado de Jesus, eles estavam junto com Jesus. Assim, irmãos, como nós estamos junto com Jesus, mas não recebemos do Senhor porque nós não buscamos a Ele. Não recebemos do Senhor porque nós não clamamos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, diz a palavra que os discípulos acordam Jesus e Jesus então ali desperta e repreende o mar, repreende o vento. E o vento se emudece, diz a palavra do Senhor. E houve grande bonança. Então Jesus volta para os discípulos e diz: por que sois assim? Como é que não tendes fé? Por que sois tímido? Como é que não tendes fé? Eu já tenho pregado para vocês. Eu já tenho falado para vocês, meus filhos. Eu tenho avisado a vocês. Aleluia, Jesus. Por que vocês não têm fé? Certa feita, Pedro estava, aleluia, Jesus no barco, juntamente com os discípulos, e Jesus estava sobre o mar. Estava vindo sobre o mar, andando por cima das águas, diz a palavra do Senhor. Então os discípulos ficaram ali atemorizados com aquele vulto que estava vindo, que estava andando sobre as águas. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus, conhecendo o coração de cada um deles, conhecendo o coração de Pedro, aleluia, Jesus diz: não se assusteis, sou eu. É Jesus, sou eu, o mestre, estou vindo ao encontro de vocês. Aleluia, Jesus. Então Pedro, aleluia, Jesus diz ao Senhor: mestre, se for, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Então Pedro desce do barco, sai do barco e vai andar sobre as águas e começa a afundar. Diz a palavra do Senhor Jesus que então Pedro começa a se afundar na água. Aleluia, Jesus. Então Jesus agarra na mão de Pedro e fala: homem de pouca fé. Aleluia, Jesus. Irmãos, muitas vezes assim nós somos. Temos pouca fé, irmãos. Nossa fé está lá embaixo. Quem nos dera se nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, né? Aleluia, Jesus. Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Jesus diz, irmãos, se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E Jesus fez muito milagre, irmãos.
Jesus fez muitos milagres, operou muitas maravilhas. Imagina o que nós faríamos se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda. Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Jesus, irmãos, aleluia, Jesus está nos dizendo: por que sois assim? Por que vocês são assim? Vocês têm ouvido a palavra do Senhor? Eu tenho mandado meus servos, muitas pessoas, pregar para vocês, anunciar a volta do Senhor, anunciar o amor do Senhor, as maravilhas do Senhor. Por que sois assim? Tão fraco na fé? Por que não tendes fé? Aleluia, Jesus, irmãos, vamos buscar mais o Senhor. Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Então os discípulos, irmãos, ali ficaram atemorizados com as palavras que o Senhor Jesus disseram para eles. E um olhou para o outro e disse: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos, irmãos, não conheciam Jesus. Estavam andando com Jesus, irmãos, e não conheciam. Aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. Os discípulos não sabiam quem de fato era Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Eles não sabiam, irmãos. Assim como nós estamos com Jesus, ouvimos a palavra do Senhor. O Senhor fala diretamente conosco e nós não sabemos quem é Jesus. Nós não estamos ouvindo, irmãos, o Senhor. Vamos voltar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor Jesus sinceramente. Vamos buscar o Senhor Jesus com o coração voltado para o Senhor. Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus venha falar no teu coração. Que Deus venha tocar cada vez mais no teu coração. Irmão, certamente, aleluia, Jesus deve ter alguém que está nos ouvindo, nos vendo nesse momento, que tem desviado. Talvez você tenha largado a tua fé. Eu te digo nesse momento, volta para o Senhor. Não é tempo de nós deixarmos as coisas do Senhor. O Senhor brevemente estará voltando e nós temos deixado as coisas do Senhor em segundo plano em nossa vida. Aleluia, Jesus, temos que colocar o Senhor Jesus em primeiro plano em nossa vida. Vamos fazer as coisas do Senhor com amor para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz a palavra do Senhor que está às portas. Aleluia, Jesus, o Senhor está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Vamos voltar ao Senhor, vamos fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus. Vamos buscar verdadeiramente o Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe, minha querida irmã. Fica na paz do Senhor Jesus nesse momento. Fica com Deus.